Com o Danilo Maluf e ele me passou duas informações importantes e que ele pode confirmar até para o Igor Sedano logo após a eleição. Ele já tem uma reunião com o treinador da Inter amanhã. Ele falou para mim o seguinte, olha, já tem um treinador que vai conversar comigo amanhã, ou seja, na quarta-feira, e eu tenho um executivo de futebol que também vai se reunir comigo. Então a Inter tem muita pressa. Agora o que me assusta um pouco, Marcelo, e eu acredito que você vai me entender. Eu não gosto quando as coisas são feitas com pressa. A Inter tem pressa para definir o elenco do Paulista. Vamos pegar esse treinador aqui. Já tá passando na frente do não pegou, põe. Eu acho que a Inter tem que ter um tempo para estudar, para definir o nome certo. Porque, olha, se a Inter não pode errar, é no nome do treinador. Do executivo você pode até errar, porque depois o treinador conserta. Porque o treinador vai pedir os jogadores dele. E se ele se der bem com o executivo vai falar amém. A não ser que o executivo não fale a mesma língua do técnico. Aí é ruim. Mas geralmente o executivo conhece o técnico e vice-versa. Então eu só tenho receio disso. Da pressa que a Inter tem. A Inter está muito atrasada em relação aos outros times do Paulistão. Então esta pressa para definir treinador e gerente de futebol, essa pressa me assusta. Edmar, preocupa mesmo. Mandar um abraço pro Igor, que tá no Limeirão. Preocupa, mas eu entendo que esse período de transição, eu acho que já estavam sendo conversados. Eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de contato já foi feito. Eu acho que estava somente aguardando a formalização para depois seguir o passo. Para marcar uma reunião um dia depois, eu até entendo o lado do futuro presidente, do Danilo Maluf, de falar, olha, eu faço uma reunião oficial, mas deixa eu ser empossado no cargo. Então, eu acho que não é uma coisa meio de sopetão, entendeu, Edmar? Falando muito na informalidade, mas eu entendo que isso daí já está colocado em pauta para esse grupo que essa chapa que foi fechada. Tá. Se você tivesse que apostar em um treinador para Internacional, quem você apostaria hoje? Edmar, muitos me perguntaram, inclusive na rua, sobre o Elano. Tá? O Elano, o evento do Elano aqui, ele estava junto de patrocinadores e tal. Resultado para mim, eu não... É claro que o Elano teve um problema de resultados nos times que ele jogou na Série B. Mas ele organizando times, como foi o caso da Internacional em 2020 e a Ferroviária, ele montou bons elencos, tá? Mas se tem um treinador que eu gostaria muito é do Roberto Fonseca, Edmar. Sim. Eu acho o Roberto Fonseca um treinador que tem melhores resultados nos times que ele passou, por mais que ele mudou de times. Eu gosto, soa para mim muito bem o nome do Roberto Fonseca. Me perguntaram também sobre Paulo Roberto, tá? Eu não tenho nenhum problema do Paulo Roberto. Paulo Roberto, em todos os times que ele trabalhou, ele subiu, né? Mas eu entendo que a realidade da Internacional, mero chute. Falei hoje com o Danilo Maluf, falei hoje com o Ademir de Matos. Falei com os dois, desejei um bom mandato para eles. Eu não quis especular sobre treinadores, porque eu sei que a conversa é amanhã. Mas ele me perguntou, eu falei para eles. Isso que eu estou falando para você, eu falei exatamente para o Danilo Maluf. Tá certo. Vamos aguardar. Eu acho que o Márcio Fernandes, que é um nome que já foi especulado, foi confirmado, isso aí foi do tempo do Fausto Momenti, com muito respeito ao Márcio Fernandes. Eu acho que a Internacional acho que precisa de um treinador de um pouco mais de grife. E eu não estou discutindo a experiência do Márcio Fernandes do Santos. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calibre. Entendeu, Márcio? Eu não sei como é que eu posso falar. Eu vou descartar dois nomes. Por um cenário, tem um quebra-cabeça na Internacional que não tá batendo, sabe? Então pode ser que esse quebra-cabeça se ajuste, tá? O Celso Potec vai ser o tesoureiro da Inter? Então, eu ia até perguntar isso daí, o Igor talvez. O Igor vai. Bom, tesoureiro ou integrante da diretoria. Acredito que ele faça parte dessa diretoria. E a gente sabe que ele não morre de amores nem pelo Elano e nem pelo Paulo Roberto. Então, como é que seria, entendeu? O Celso fazendo parte da diretoria e tendo Paulo Roberto como técnico ou Elano. Então é por esse quebra-cabeça que
não está encaixando um pouco na minha cabeça. Então é por isso que acredito que esses 2 nomes estejam descartados. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Você entendeu o que eu estou querendo? Eu entendo, Edmar. Não faz. Ele não morre de amores pelo Elano, certo? É claro. Ele já falou até em grupo sobre isso. A visão que ele tem do Elano, já falou. Esse áudio já até chegou já para mim, mas não tenho por que ficar... Até falou de mim nesse áudio, não tem problema. Não é por causa de churrasco que eu não gosto de você de jeito nenhum, viu, Celso? Não é esse o problema, não. Eu te respeito, você faz seu trabalho, eu faço o meu aqui. A gente só não compactua com os parceiros. Só isso. Quanto a você, não tem problema nenhum. Não gosto dos seus parceiros, você não tem problema nenhum. Mas ele nesse áudio ele fala muito assim do Elano, ele não curte o Elano. E a mesma coisa do Paulo Roberto, porque na gestão dele, ele anunciou o Paulo Roberto no Palacete Levi. Só que aí teve um desentendimento, não sei se financeiro ou não, e o Paulo nem chegou a assumir a Internacional. Então é por isso que eu acho que esses 2 nomes não batem se, volto a dizer, se o nome do Celso Potec for confirmado na diretoria. Se o Celso Potec não estiver na diretoria da Internacional, aí pode ser que Elano ou Paulo Roberto possa ser o treinador da Inter. Edmar, até muitos torcedores me perguntaram sobre o nome do Thiago Carpini, que gostaram muito do trabalho do Thiago Carpini, mas o Thiago Carpini está fechado com a Água Santa, então ele está sob contrato. Edmar, eu entendo que o Celso deve ser consultado. Tá? Eu acho que o Celso vai ter a opinião dele. Sim. Eu acho que por mais que não seja confirmando, né, que não seja um cargo, seja presidente ou vice-presidente, ele faz parte de um grupo. Eu entendo a posição do Celso como um ex-presidente, uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso, tem 2 acessos, o Celso. Eu acho que a opinião do Celso vai ser consultada. Sim. Eu acho que não. Acho que, se ele faz parte da diretoria, nada mais justo. Eu acho que a opinião dele, eu acho que tem que ser embasada, acho que tem que ser levada. Eu não sei se isso estará na mão dessas pessoas. Eu acho que o nome do treinador, eu acho que vai estar na mão do executivo de futebol. Eu acho que o grande ponto, Edmar, na minha opinião, e eu entendo, uma coisa que eu sempre defendi aqui, que a Internacional tem que ter uma gestão profissional. Eu entendo que os executivos da Internacional, eles têm que cuidar de finanças do clube, fazer as coisas, terminar o CT, tá? Agora, a parte de futebol tem que deixar para uma pessoa profissional do futebol. Então, o caminho normal, na minha visão, Edmar, e seria um cenário perfeito, né? Um cenário perfeito seria: a Internacional traz um renomado executivo de futebol, se vai ser CEO, se vai ser gerente de futebol, se vai ser diretor de futebol, não importa o cargo. Ele cuida da contratação, técnico e jogadores. E aí, é claro, Edmar, vai ter um problema, determinado treinador ou determinado executivo, teve um problema com determinada pessoa, sei lá, tal. Isso aí é colocado. Mas eu entendo, Edmar, que o peso da contratação do treinador, ele deveria ficar ao cargo do executivo de futebol, que já foi confirmado que vai ter um executivo de futebol. Sim, não se sabe CEO ou um gerente de futebol. Eu preferia um gerente de futebol. Parar com essa palavra CEO. O grande CEO que a Inter teve foi Enrico Ambrogini, CEO. Depois veio o Thiago Gasparino, para mim um excelente gerente de futebol. Fausto, um cara que tentou ser um gerente de futebol. Ponto. Exato. Mamãe falei. E assim, mamãe falei. Um abraço pro Arthur Duval, meu amigo lá de São Paulo. Pronto, falei. E assim, Pronto, falei. E assim, Edmar, eu entendo, concordo plenamente contigo. Eu acho que a visão da Internacional e eu entendo, Edmar, com as pessoas que vão fazer parte dessa chapa, são grandes executivos nas suas empresas. Então, o cuidar da Internacional como uma empresa, por mais que você tenha que ter uma experiência de futebol, tudo no futebol é diferente. Eu entendo que tanto, vamos colocar nos dois, tá? Tanto no Danilo Maluf quanto no Ademir de Matos tem grandes empresas que ele trabalha. Celso Potec tem uma experiência já como ex-executivo, já tem uma experiência internacional de vários anos. Tá? Eu acho que você casando essas informações, tá? Tomando muito cuidado, eu acho que respeitando história, não colocando na frente interesses pessoais, vaidades ou pessoas que estão atrás. Eu acho que se
você colocar o nome das pessoas, eu acho que se você colocar numa mesa e você ter um brainstorm, né? Ó, vamos estudar aqui. Ó, agora nós vamos tentar unificar uma única linha. Viu? Isso eu acho que é uma Sabe coisa outra coisa? importante. Outra coisa que me veio à cabeça agora. Todos os nomes que estão envolvidos tá na diretoria da Internacional. Você imagine só todos eles numa mesa redonda, tá? Aí o Danilo Maluf fala assim: quem quer a volta do João Valim? 90% da diretoria vai levantar a mão, eu quero. Você já pensou nisso? Edmar, Você já pensou nisso? eu acho que, é claro, eu acho que Você tem concorda com o que eu tô tem falando? Peso. Eu acho que isso daí Pelos foi nomes colocado. que estão lá, 90% aprovaria a volta de João Valim. Edmar, eu volto a dizer o que eu sempre falei sobre a questão do João Valim, tá? Eu acho que o ciclo do João Valim, ele foi quebrado por uma situação que a gente não sabe. Ele foi quebrado por 2 vices. Não. A saída dele da Internacional. Porque ele conseguiu 2 acessos. Mas ele tá, perdeu 2 Internacional. títulos. Ele saiu por conta disso. Se a 3, Inter né? Porque fosse... se você colocar a Copa três. Paulista, né? Eu tô falando em Campeonato Paulista, São 3. né? São 3, porque a Copa Paulista ele perdeu pra Ferroviária, a 3 ele perdeu pro Monte Azul, pro Nacional, e a 2 ele perdeu pro Santo André. Suponhamos que ele fosse campeão em cima do Santo André no ABC. O João Valim seria o técnico no lugar do Elano em 2020. Não teria como tirar o João Valim do cargo. Como é que você tira um cara que conquistou 2 acessos, tá? De Série A3 para 2, de A2 para 1, colocou o time na Copa do Brasil, conseguiu um vice da Copa Paulista. Como é que você tira um treinador que foi campeão da A2? Não teria peito nenhum presidente para fazer isso. A partir do momento que ele foi vice, da forma como ele foi, sabe, o descontrole do França com o Gabriel Ramalho, o time abatido na decisão, ali ficou fácil para a diretoria definir a saída dele. Se ele fosse campeão da A2, o João Valim era comandante da Inter em 2020. Eu falo pra você, Edmar, e eu já falei isso daí, pra quem me conhece, sabe muito bem, porque em 2019 eu era torcedor somente, né? Eu defendi a continuidade do João Valim. Tá? Ah, mas tem as imitações. Eu gosto muito, tá? É assim, eu falei com muitas pessoas, Edmar, nesse período, sobretudo essa semana que eu não participei do programa. E eu não vou falar o nome das pessoas, porque se a gente fala o nome de alguma pessoa, já vem outro, já reclama, porque você falou com tal pessoa tal. Teve uma pessoa que me abordou e falou o seguinte: poxa, Marcelo, falou muito o nome do Elano. Qual é o merecimento, isso é a fala da outra pessoa, qual é o merecimento do Elano para ele voltar para a Internacional? Trabalho dele no Figueirense, trabalho dele no Náutico, trabalho dele na Ferroviária que perdeu lá nos pênaltis. E fizeram esse comparativo com o João Valim. Falou: Marcelo, se por merecimento o João Valim, na saída dele da Internacional, ele teve dificuldades nos outros times, né, que ele passou, será que o João Valim não teria esse mesmo merecimento do Elano? Perfeito. Eu concordo com o ponto de vista que a pessoa falou. É que o Valim não tem a retaguarda que o Elano tem. Não tem a bagagem que o Elano tem. Não como treinador. No futebol, você vai colocar os dois numa mesa lá em Belém do Pará. Vai vir um torcedor entrar e vai falar assim: ô Elano, tudo bem? Quem é esse senhor que está do seu lado? Essa é a diferença. O Elano não precisa de legenda. Todo mundo conhece o Elano. O João Valim não. O João Valim, quem conhece o João Valim? Linense, Velo Clube, 15 de Piracicaba e União São João. É isso que eu estou querendo dizer. Não desmerecendo, jamais, porque eu adoro o João Valim. Mas a diferença do Elano para ele é esse. É a legenda. Eu defendi muito a continuidade do João Valim em 2019. Só que aquilo, Edmar, eu acho que assim, quem tinha que explicar o que foi que aconteceu, tinha que vir e explicar em todos os lados. A gente ouve boato, na época eu falei com todos os envolvidos na época, tá? Eu ouvi diversas coisas. Eu entendo, Edmar, eu acho que existe esse ponto, eu acho que eu tô falando agora a voz da torcida, tá? Muitos sabem, aquele time de 2019 era um time totalmente diferente do time de 2017. O time de 2017 liderou o campeonato o tempo inteiro. Sim. O time de 2019 teve problemas de derrotas no Limeirão. Os jogadores se uniram, cresceram. Eu acho que você tem um peso muito importante da garra dos jogadores. Os jogadores foram realmente muito experientes para poder reverter aquela situação. Ninguém falava.
Muita gente... Ah, Marcelo, mas você não tá... Gente, qualquer torcedor olhando falava, poxa, a Inter não vai passar da Portuguesa Santista. Portuguesa Santista era um time melhor que estava vindo com o Sérgio Guedes e tal. Aí vem o 15 de Piracicaba. Pô, 15 de Piracicaba tal. Aí, pô... Aí o Elvis me faz aquele gol que tem coisa que o futebol não explica. Mas assim, Edmar, é claro, tá? Assim, essa transição na presidência da Internacional foi uma transição muito conturbada. Por vários motivos. Todos nós sabemos. Tá? Nós entrevistamos aqui. Sim. Então foi uma coisa muito conturbada. Para colocar as coisas em ordem, foi necessário falar o seguinte. Vocês que estão contra, nós vamos ter que seguir por um rumo. Gostando ou não. Vai ter que colocar, dar a mão em todo mundo, vocês vão ficar com cara brava, mas vamos seguir para o rumo aqui. Porque a Internacional, Edmar, está passando por sérios problemas. Eu não vou dar nenhuma informação aqui. Mas eu entendo que quem assumir, né? Eu acho que o Danilo, acho que quem for assumir da equipe, vai ter que dar algumas explicações sobre coisas que a gente está sabendo aqui. E que a gente está preservando problemas para não aqui. prejudicar ainda mais. Respeito, porque a gente tem que olhar aqui. Vai ser muito difícil a rescisão. Então, quanto menos briga tiver agora, tá? E focar, eu acho que vai ser importante. Agora, Edmar, é claro, vai ter muito peso de muitas coisas. Eu acho que assim, tem que ser muito razão e muito menos emoção nesse momento. A gente vai falar mais da Inter